Muito bem, a partir de agora o nosso coração, não é? Anseia por ouvir a palavra de Deus e a gente precisa realmente buscar em Deus toda a orientação que nós precisamos para cada área da nossa vida, exatamente porque Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, portanto Ele sabe aquilo que é o melhor para nós, Ele sabe do amanhã, Ele sabe de tudo, não é? A nosso respeito. A palavra nos diz isso, inclusive, que todos os dias da nossa vida estavam escritos no livro da vida. Por isso, é muito importante que nós busquemos em Deus a orientação para cada situação da nossa vida. E hoje nós queremos falar um pouco sobre política, sobre governo, queremos falar sobre o melhor governo. Qual é o melhor governo? E para isso nós queremos utilizar um texto de Provérbios, no capítulo 29, no versículo 2, nessa versão, na tradução da Bíblia corrigida, e revista e corrigida, diz assim: quando os justos governam, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Quando os justos governam, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Aqui a palavra de Deus traz como exemplo dois tipos de governo para a humanidade: um governo justo e um governo ímpio. E, em linhas gerais, governo ímpio é aquele que não tem compromisso nenhum com os princípios de Deus, com a justiça de Deus. E o governo justo, obviamente, é aquele governo que tem compromisso com a verdade, com a justiça de Deus. Portanto, é um governo que olha para o mais fraco, é um governo que procura separar as coisas corretamente e atender cada necessidade respectivamente, não é? De cada cidadão, de cada pessoa. A palavra governo aqui, obviamente, ela pode ser interpretada não só no âmbito político, principalmente no âmbito político, mas ela pode ser também analisada, não é? E aplicada no governo do lar também. Mas nós queremos olhar para esse sentido bem amplo da palavra, mas também especificamente no sentido político, governamental. Nós começamos ontem, como citamos já há pouco, um jejum e um período de intercessão pelo Brasil de 40 dias, de ontem, dia 27, até o dia 5 de outubro, quando então esse ciclo de 40 dias se findará. E nós estamos orando e jejuando pelo quê? Aliás, a igreja brasileira não está orando só nesses 40 dias, não é? Pelo governo brasileiro, pela política brasileira, pela sociedade brasileira, pela nação como um todo. A igreja brasileira já ora há muitos anos para que Deus possa mover com sua justiça no governo humano. Porque quando pensamos no reino de Deus, o reino de Deus é exatamente a vontade de Deus sendo aplicada na vida de tudo aquilo ou de todos que foram criados por Deus. Não é? Quando Jesus veio anunciar as boas novas são exatamente essa oportunidade que o homem tem de deixar Deus governar a sua vida. Então, o Evangelho do Reino é a oportunidade que Deus está dando ao homem de deixar que ele, Deus, governe a vida e as relações humanas. Por isso é que nós precisamos orar e trabalhar como igreja para que um governo justo, para que alguém de coração justo e reto assuma o governo da nação, o governo da sociedade, o governo do Estado, o governo da nossa casa e etc. e tal. Pensando no âmbito micro, nós temos que ser governadores justos da nossa casa. Homens e mulheres, pais e mães precisam ter esse coração reto e justo nas suas relações interpessoais dentro de casa e pensando numa relação macro, não é? Os governantes precisam também ter essa relação justa com o povo, porque quando isso acontece, a Bíblia está dizendo aqui que o povo se alegra, mas é uma alegria, não uma alegria comparada, alegria promovida pelo vinho, não é? Pelos prazeres carnais, mas uma alegria real, uma alegria interna que faz com que as pessoas tenham vontade de viver. É o que não acontece quando o ímpio governa, porque o povo geme. E nós vemos as pessoas gemendo por causa do sistema de saúde, vemos as pessoas gemendo por causa do desemprego, vemos as pessoas gemendo por causa da corrupção.
E a igreja brasileira, portanto, trazendo para o nosso contexto, precisa se posicionar e clamar por um governo justo. Ontem tivemos um culto maravilhoso aqui em Lagoinha, o culto Homens e Mulheres Diante do Trono. Tivemos a oportunidade de ouvir um pouco, né, uma pastora, uma apóstola, Valnice Milhomes, que tem sido realmente uma intercessora e uma guerreira pela nação brasileira já há alguns anos, né, e ela compartilhando um pouco das experiências que ela tem tido com Deus e que Deus tem promovido através de sua vida, sobretudo no âmbito político, não necessariamente enquanto alguém que pleiteia um cargo público, mas alguém que intercede, que ora por aqueles que pleiteiam os cargos públicos, né? E ela compartilhando, falando dessa experiência de nos últimos 25 anos, ela ter estado orando pela nação brasileira, para que Deus levante esse governo justo. E tem chegado esse tempo, povo brasileiro, de nós vermos pessoas controladas não pelas suas próprias vontades, porque o justo, ele não é controlado pela sua própria vontade. Nós mostramos aqui no texto bíblico dois grupos dois tipos de governantes, o ímpio e o justo. O ímpio, diferentemente do justo, ele anda governado pela sua própria vontade, né? Pelas suas questões pessoais, pela sua carnalidade. Por isso, nós temos muita corrupção no nosso país e no mundo, é claro. Por isso é que nós vemos muita injustiça, porque o ímpio ele anda governado por ele mesmo, pelo seu eu. Mas o justo não. O justo é aquele que governa baseado na direção do Espírito Santo de Deus, portanto, baseado nos princípios bíblicos. Não é que o justo ele vai governar deixando a Constituição de lado e usando só versículos bíblicos para governar. Não. Não é? Um homem cheio do Espírito Santo de Deus, ele não precisa abrir a Bíblia ali no seu gabinete para dizer como é que as coisas devem acontecer. Um homem cheio de Deus, uma mulher cheia de Deus, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, ele ou ela vive exatamente 24 horas do dia, os princípios justos da palavra de Deus. Não é? Nós sabemos, e ninguém precisa ficar dizendo para a gente isso com frequência, que nós vivemos num país, num Estado laico. Não é? O Estado é laico, mas não é ateu. Não é? Vale dizer isso, vivemos num país laico, mas não é um país ateu. Nesse país, as pessoas acreditam em Deus, não é? E nós, cristãos, cremos em Deus, mas cremos também em Jesus Cristo, que morreu numa cruz para nos dar a salvação e a remissão dos nossos pecados, portanto, a remissão da nossa corrupção, da nossa carnalidade. E esse Jesus que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, nos dando vida para vivermos uma vida justa, uma vida reta em Deus, para nos tornarmos, portanto, indivíduos justos, retos e, consequentemente, promovermos governos dentro da nossa casa e no âmbito macro na sociedade, governos justos e governos realmente que vão aplicar a vontade de Deus e dessa forma fazendo com que o povo se alegre. O povo não se alegra simplesmente com uma bolsa para escola, uma bolsa para comprar um botijão de gás, uma bolsa para mobiliar a sua casa, um plano para adquirir o seu imóvel. O povo, isso não traz uma alegria plena, isso pode trazer um desfrute momentâneo. Um desfrute que dura um pleito, 2 pleitos, 3 pleitos. Mas chega um momento que o povo cansa, porque exatamente a impiedade começa a acontecer. É como se fosse assim, nós recebemos por uma mão, mas perdemos pela outra. O que nós precisamos não é simplesmente de uma bolsa disso ou bolsa daquilo. Nós precisamos de paz e precisamos de justiça na nossa nação. Por isso é que precisamos de homens e mulheres no Congresso Nacional, na Presidência da República, nos governos estaduais, nas assembleias legislativas, também nas câmaras municipais e nas prefeituras de cada cidade do Brasil. Precisamos de homens e mulheres que são dirigidos pela palavra de Deus, que são orientados pelo Espírito Santo, homens e mulheres tementes a Deus, que sabem que se fizerem qualquer coisa de errado,
em primeiro lugar, não vão prestar contas para o TCU, não vão prestar contas para o STF, mas vão prestar contas para o Deus Criador do céu e da terra, o Deus que os colocou ali. Por isso, nessa manhã, nós queremos encorajar você, telespectador, você querida telespectadora, a orar e jejuar conosco nesses próximos 39 dias, para que possamos ver um governo justo, porque quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando o ímpio sobe ao poder, o povo geme. Nós não queremos gemer mais por causa de governos corruptos, por causa de homens e mulheres que não têm compromisso com Deus. Queremos ver homens e mulheres que têm compromisso com Deus governando justamente, porque aí o governo não é para uma meia dúzia de pessoas, mas o governo será para todo o povo que merece realmente e precisa dessa justiça sendo aplicada na sua vida. Em nome de Jesus, nós vamos orar agora. Amém. Né? E você concorde conosco em oração. Amém, Jean. É muito importante a gente estabelecer essa condição, Jean, a palavra oportuna para os tempos que nós vivemos. E aí nós conclamamos você, Igreja de Deus, você que ama o nosso Brasil, que você ore conosco agora. Amém. E não só agora, mas todos os dias aí, porque o seu voto, ele não vai se limitar simplesmente a você digitar alguns números ali, alguns dígitos ali naquela urna eletrônica. Seu voto, ele já começou. Então, por isso, ore, já esteja gerando essa, um dos motivos que nós apresentamos, que o programa sempre apresenta para você todas as manhãs, né? O primeiro deles é orarmos pelas eleições agora no nosso país, que acontecerá dia 5 de outubro. E o seu voto, então, ele já começa pela sua oração. Nós vamos orar pelas autoridades brasileiras, os que estão, os que serão renovados, né, nos diversos poderes aí, e pela paz nas nações.